Vocês estão gostando? Oi, qual foi a pergunta? Vocês estão gostando? Não, eu tô falando aqui pro meu esposo, eu nem durmo na sua aula, eu tô amando. Tá show. Tá ótimo. Cada Eu vez fico mais elétrica. Olha, Ju. Gente, eu sou ligada no 360, vocês têm noção. Caraca, eu fico imaginando mas é você bom. na sala de aula, gente. Deve ser muito Ah, show. essa hora eu já tô morrendo aqui, gente. Ju! Vale na vida. Boa noite. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui. Ai, tem que voltar logo à aula presencial, pelo amor de Deus. Olha, dia de sábado de manhã ou sábado à tarde, de manhã, eu acordo meus alunos ouvindo o Mundo Bita. Vamos despertar, ninguém dormindo aqui, não quero ninguém dormindo. Eu gosto que vocês participem, que falem de outro, porque eu vou falar computador sozinha, não. Eu, hein? Já tô aqui. O Mundo Bita aqui na minha casa de manhã de tarde de Ah, é noite. Mundo Bita, Mundo Bita. Eu gravo É assim. de manhã, de tarde, de noite. Eu falo, vambora acordar, pelo amor de Deus, ninguém vai dormir na minha aula, não. Desperta do que Olha, dorme. não sei se você... Não sei se assim, os cursos vão ser liberados. O governador, ele assinou um decreto permitindo a volta às aulas a partir do dia 14. Então, Volta quem quiser. mas o governador é de lá do Rio, né? O que determina aqui é o nosso prefeito. Entendeu? Aí nosso que prefeito ele até não tem agora nada, não né? falou nada. E foi o que a Mary falou também, né, Josélia? É 1/3 da escola toda, de todos os cursos. Exatamente isso. Entendeu? Então é mais complicado voltar, né? É isso aí. Ah, meu, não quero ficar fazendo essas coisas, não. Fala comigo, o que tu gosta? Aí, Michel. Eu vou desativar o som. Vamos que vamos. Aí vai, faz a fila e fala um de cada vez, tá bom? Vai, então vamos lá. Então, a cirurgia limpa é exudato, sem exudato, são secreções, tá? Aquela lesão, né? Vou falar, que eu sempre falo isso. Já viu quando você vê aquela lesão que vai escorrendo, né? Vocês vão dizer que é pus, mas é igual leite condensado, cremosão assim, escorrendo. Isso se chama exudato. Ainda mais quando você abre a leite de condensado, que ela tá vencida, que aquele amareladão assim, meio escuro. É exatamente isso. Exudato. Pelo amor de Deus. É exatamente. Que pariu. Quando você abre uma leite de condensado, vai pensar, putz, é isso aqui, é exudato, professora, me paga. Que comparação, hein, professora? Mas é para vocês entenderem. Bom para hora de jantar. Não tem outra coisa. Já pensou quando eu for comparar miíase, que são aqueles tapurus? Com arroz. Arroz, Nem né? fala disso. Aquele arroz. Só podia ser. Né? A Ellen tá com dificuldade para poder entrar, professora. Pede para ela entrar e sair para ver se ela consegue. Tá. Então, vamos lá. Então, uma ferida limpa é esse grau o quê? 0 de contaminação. Ela tá bonitinha, tá bom? Passa, chuchu. Ferida contaminada, tá? Então, aqui já é uma ferida contaminada. Volta. Isso. Aqui já é uma ferida contaminada, presença transitória de micro-organismo em superfície sem invasão tecidual ou em relação a parasitismo. Então, se vocês perceberem aqui, só pegou o quê? A epiderme e a derme. Ela não está profunda, mas, porém, ela está com um processo o quê? Inflamatório. Então, ela tem presença de micro-organismo, ela pode ser feita, né, colocar as coberturas e ela cicatrizar de uma forma muito mais rápida, uma vez que você faça o curativo de forma correta. Quando a ferida ela está desta forma, é realizada de forma estéril. Lembra quando eu falei para vocês lá de luva de procedimento e luva estéril? Então, esse tipo de lesão aqui... Mentira. Esse tipo de ferida aqui... Eu adoro isso. Esse tipo de ferida aqui é feito com o quê? Com máscara simples, que é a mesma coisa que máscara cirúrgica, né, Desirê? Que eu não vou esquecer isso nunca mais na minha vida, tá? E com luva o quê? Luva estéril. Uma vez que eu faço com luva de procedimento e eu não coloco a máscara, conforme, né, a luva de procedimento ela é contaminada, eu vou estar levando mais micro-organismos. Meu marido chegou e fica me olhando assim, gente, admirando a minha beleza. É impressionante. Isso é muito amor. É sim,
é sim. Tá? Então, quando eu tenho... Professora, Oi. só quem pode fazer esse curativo aí é a enfermeira, né? Boa pergunta, Cleide. Então, vamos lá. É atribuição da enfermeira? Sim, é atribuição dela. Mas o técnico de enfermagem pode fazer? Pode. Só que existe aquele técnico que vai fazer na técnica e eu vou confiar, você pode fazer, mas também vai ter aquele técnico que vai pedir que eu sei que ele não vai fazer de uma boa forma, então eu prefiro fazer. É o que eu falei para vocês. Vocês precisam ser sempre o quê? A melhor versões que vocês possam ser. Então, entrem e façam a diferença. Seja mais um, mas Não, fazendo eu tô perguntando porque o senhorzinho que eu cuido, ele faz hemodiálise. Então, quando ele estava fazendo pelo catéter, na verdade ainda faz pelo catéter, ele tem que fazer a troca, né? O curativo, tudo direitinho. Ele tem o quê? O pique, o profundo? Aí É um eu não sei. implantado. Ele tem aquele que Não, o implantado. dele é aqui, Aí ele agora tá trocando, que ele botou a fístula. Isso. Então, quando Isso, faz a troca agora ele tá em adaptação. Isso. Quando faz a troca desse curativo aí, também é feito com luva estéreo. Por quê? É uma porta de entrada, tem uma incisão. Se eu não fizer com a luva estéreo, eu vou estar levando mais micro-organismos, é onde pode ter a infecção mais ainda. Isso. Ele pode ter Eu já prestei atenção lá na clínica. Aí eu sempre vejo os técnicos falarem, não, vou chamar a enfermeira para poder fazer o curativo. É isso aí mesmo, é atribuição, tá? É atribuição do enfermeiro, tá? Ok. Conseguiram entender a contaminada? A contaminada, ela é fácil de descontaminação, uma vez que eu utilizo a forma asséptica, né? E utilizo os materiais, as coberturas certinhas, tá? Então, é fácil de remoção desses micro-organismos para ter uma boa o quê? Cicatrização. Professora, limpa essa ferida com o quê? Soro fisiológico, clorexidina de germante. Muitas das vezes aqui ele vai colocar aqui um AGE, né, que é em volta dessa lesão, poder hidratar as bordas. Deixa eu só achar. Aqui, ó. Tá vendo aqui onde eu tô passando o mouse? Aqui ele pode colocar um hidrogel. Dentro dessa lesão, que essas fibrinas aqui amareladas, isso aqui são um pouquinho, né, dos músculos, que são as fibrinas. Então, isso aqui, se tiver muito exudado, que é aquele leite condensado que eu falei para vocês, é colocada uma cobertura de carvão ativado, que ele é igual uma esponjazinha. Ele vai fazer o quê? Ele vai absorver esse exudato, essa secreção, tá bom? Para cada área da lesão, existe uma cobertura colocada diferente, tá? Professor, o que é GE? A GE é uma hidratação, é igual óleo de girassol, igual o Dersane. Para não ficar saindo a pele, né? Para não ficar descascando em volta. A finalidade do AGE é hidratação. Então, o AGE, ele não coloca em leito de lesão. O AGE, ele coloca nas bordas, tá? Para poder manter o quê? Essa pele o quê? Hidratada. Hidratada. Tá bom? Bom, aqui é uma ferida colonizada, tá? Então, a gente sabe que aqui não tem circulação. Aqui a gente sabe que muitas das vezes, né, pode ser um pé diabético, né? Esse vai acabar sendo amputado, tá? Então, o que tem aqui é um crescimento, né? Uma multiplicação de micro-organismo. Então, aqui também é feito de uma forma estéril, mas só que é difícil de descontaminação. Aqui o processo já é mais lento, tá? Micro-organismos em superfícies epiteliais, hospedeiros sem expansão clínica ou imunológica. Então, esse sistema imunológico desse paciente pode estar debilitado, é o que vai levar também o quê? A cicatrização. Aqui é mais difícil de descontaminação, tá? É uma ferida colonizada, tá? A outra é contaminada. Lá só tem o micro-organismo e a colonizada, ela tem um crescimento, é uma multiplicação de micro-organismo que é difícil de descontaminação. Foi? Foi. Bom, ferida infectada, lembrando que isso aí é até 6 semanas, tá? É quando há parasitismo com uma interação metabólica e reação inflamatória e imunidade, ou seja, a presença de multiplicação de bactérias ou crescimento de micro-organismo associado, né, a um quadro infeccioso já instalado e a presença de sinais
flogístico. Então, primeiro vai vir o processo inflamatório. Vamos lá. Primeiro eu tenho uma ferida limpa, depois eu tenho uma ferida infectada, depois eu tenho uma ferida contaminada e depois eu tenho uma ferida colonizada, né? Que o estágio dela já é maior, tá? Então, os sinais flogísticos é que a gente consegue identificar, tá vendo? Ó, epidemia, aqui do lado vai estar edemaciado, aqui, ó, leite condensado. Eu ia falar isso agora. Esse aí realmente parece um leite condensado. Eu falei. Viu a diferença? Tá? Tu tá me contaminando, hein, professora? Aqui, provavelmente, aqui deve ter sido uma celulite, tá? Que acaba ficando desse jeito. Professora, dá até nos olhos, né? Ó, até nos olhos, qualquer parte. Eu não sabia, não. Dá nos olhos, Gente, tá? interessante isso. Então, vamos lá. Próximo passo. Processo de cicatrização, né, que pode ocorrer de duas formas. Então, eu tenho uma ferida. Existe a primeira intenção e a segunda intenção. Então, quais são essas formas? Quando eu tenho uma primeira intenção, né, é quando ocorre a lesão, né, do tecido aí, que é a perda mínima de tecido, as bordas, né, da ferida aproximadas por suturadas. Então, a primeira intenção nada mais é que eu tenho um corte, tá vendo? Então, a pele, né, tecido subcutâneo, eles se afastaram. Para eu poder ter uma sutura de primeira intenção, uma cicatrização de primeira intenção, o médico ele vai fazer o quê? Ele vai aproximar as bordas, dando o quê? Ponto. Isso é primeira intenção. Cortei, né? Teve aquela incisão ali. Ele precisa aproximar as bordas. Ele vai dar esse ponto aqui. Então, ele vai ter o quê? Aí, a minha primeira intenção que ele conseguiu aproximar as bordas. Conseguiram entender? Sim. A segunda intenção é utilizado coberturas, né? Pensem lá, eu tenho essa lesão aqui, essa ferida, tá vendo? Essa ferida aqui é utilizada diversas coberturas, porque para cada área da minha lesão, da minha ferida, é utilizado coberturas. Quando eu falo coberturas, são pomadas, são medicamentos que são utilizados, tá bom? Então, a gente acaba utilizando como cobertura. Então, para cada área dessa ferida, é utilizado coberturas diferenciadas. Então, isso acaba sendo como o quê? Uma segunda intenção. Deixa eu colocar a outra para vocês terem mais ou menos uma noção. Tá vendo? Ai, caramba! Tá vendo que aqui, ó, onde eu tô passando o mouse, essa lesão ela estava desse tamanho grandona? Então, conforme vai utilizando as coberturas, né, desejadas, apropriadas para essa lesão, então ela vai o quê? Ela vai fechando, ela vai o quê? Diminuindo. Lembrando que a cicatrização é sempre de dentro para fora, por isso que ela vai diminuindo, né? Quem nunca se machucou e tenta tirar aquelas casquinhas do machucado, e quando você tira aquela última ali, chega sangue e dói. É porque ela vem cicatrizando de dentro para fora, então ela vai ficar só num pontinho, por isso que acaba doendo. Conseguiram entender? Primeira e segunda intenção? Sim. Primeira intenção. Professora, Oi? rapidinho, voltando ali para a lesão, tem algum outro tipo de lesão sem ser por pressão? Eu queria saber algum exemplo. Então vamos lá. Quem pode responder essa pergunta? Para quem está perguntando, é Letícia? É. Desirê, responde para mim. Em que momento acaba ocorrendo uma lesão? Ai, que isso, José. Sem ser Após as 6 Após semanas. 6 semanas. Após 6 semanas. Fiquei nervosa, desculpa. Essa É normal. professora, conseguiu? Não, 6 semanas é eu queria ferida. saber, assim, o nome. Tipo assim, essa que a gente conheceu como escara é lesão por pressão. Aí, por exemplo, uma pessoa que se acidentou, aí aquela ferida passou de 6 semanas. Aí chama só de lesão? Chama só de lesão. Ah, entendi. Eu Entendeu? pensei que tivesse Ela achou que tinha um outro nome. Não, tem não. Vou só desativar o som, tá, criança? Que está muito alto. Tá bom. Vai aqui. Acho que vocês sinalizaram. Não, tá só a Cleide com o áudio ativado. Eu? Aham, aparece aqui para mim.
Ó, eu sei que o nosso tempo vai acabar em 2 minutinhos, a nossa aula. Eu posso continuar até finalizar os 40 minutos? Pode. Muito obrigada, tá? Então, ó, lesão por pressão, eu já expliquei um pouquinho para vocês. Então, que é uma lesão. Acabei de explicar o que é ferida, tá? Lembrando que a ferida ela tem infectada, ela tem, ela tem limpa, ela tem infectada, ela tem contaminada e ela tem o quê? Colonizada, tá? Limpa, sem sinais flogísticos, tá? Infectada, com presença de sinais flogísticos, contaminada com micro-organismo, com fácil de descontaminação. Uma vez que você coloca as coberturas, você consegue fechar ali aquela ferida. Potencialmente contaminada, né? Colonizada, né? É onde você tem a multiplicação de micro-organismo e difícil de descontaminação. Lembrando que ela só passa a ser uma lesão depois que passar o quê? Ultrapassar as 6 semanas. Foi? Então, vamos lá. Foi, professor. Lesão por pressão, tá? Causada pela interrupção sanguínea, expliquei isso para vocês, de uma determinada área, que se desenvolve devido à pressão aumentada, né, por um período prolongado. Por isso, a importância de você fazer sempre a mudança de decúbito. Uma vez que o paciente ele fica deitado na mesma posição, ainda mais em proeminência óssea, é onde pode ocorrer aí essa lesão por pressão, por não ter, né, por ter essa interrupção do fluxo sanguíneo. Apresenta pela pele íntegra ou como lesão aberta e que pode ser dolorosa, uma vez que as terminações nervosas elas estejam presentes na primeira e na segunda aí, no terceiro estágio ou categoria, tá? A lesão ocorre como resultado da pressão intensa ou prolongada em combinação de cisalhamento. A tolerância do tecido mole à pressão do cisalhamento pode também ser afetada pela microclima, nutrição, perfusão, comorbidade e pela sua condição. A lesão são classificadas como estágio ou categoria 1, 2, 3 e 4. Quais são os locais que mais acometem essa lesão? Mais acometem aonde tem proeminência óssea, tá? Eu acho que aqui próximo tem um bonequinho, se não tiver, aí na apostila de vocês tem. Então, aqui são as principais áreas onde são causadas lesões. Um IPC aí, tá? Importante pra caralho, então guardem isso. Então, a gente tem o occipital. Então, cuidado. Quando eu falei em oxigenoterapia, eu falei para vocês a importância de colocar o catéter sempre voltado para baixo, para poder não acontecer isso aí, ó, a lesão. Cotovelo, escápula sacra, isquímio, calcâneo, hálux, tá? Ou até mesmo aqui não tem sacra ou cox, tá? É onde é aquela primeira ferida que eu mostrei para vocês, junto com a lesão por pressão. Trocante, quando o paciente ele fica muito tempo do lado. Joelho, quando uma perna fica em cima da outra. E mauléolo, tá? Que é isso aí do ladinho, aquele ossinho aí, do ladinho aí no pezinho, tá? Professora, o que é o importante pra caralho? Os locais. Os locais. Tá. Tá? Os estágios também é muito importante. Estágio categoria 1, 2, 3 e 4. Tá? Quais são os estágios da lesão por pressão? 1, 2, 3 e 4. E agora eu vou explicar a diferença de cada um deles, tá? Para poder estar diferenciando. Então, vamos lá. Classificação de lesão por pressão, estágio ou categoria 1. A pele, ela está intacta, ela está íntegra. O que vai apresentar é essa hiperemia. O que eu não posso deixar é chegar ao estágio 4. Então, vai apresentar só essa hiperemiazinha aqui, ó, esse vermelhidão, tá? Para eu poder tratar, para poder não deixar desenvolver para os outros estágios, eu preciso passar o quê? Dersane, eu preciso saber se a alimentação, né, o estado nutricional desse paciente está boa ou não. Eu estou falando dentro de leito hospitalar, que é o que a gente vai estar atuando, tá? Em casa, a gente só vai orientar, né, quem for trabalhar em PSF, a gente precisa ver as condições, né, dos familiares para poder estar ajudando, para a gente poder orientar relacionado a uma boa, né, nutrição, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente sabe que o paciente ele não tem condições, familiares não têm condições, a gente não vai falar, não, ó, tem que comprar bastante verdura, não.
vai frustrar o paciente. Então, muito cuidado na hora de dizer isso, tá bom? Mas o Dersane você pode passar no paciente mesmo ele estando em casa, né? Você cuidando dele em casa. E Dersane é baratinho. Tem claro. aqueles caros, mas também tem uns baratinhos e bons também, tá? Então, estágio 1 vai apresentar só o quê? Epiremia, vermelhidão. Em que momento eu consigo ver que esse meu paciente ele está tendo esse início, né? Esse primeiro estágio, essa primeira categoria de lesão por pressão? Em que momento eu observo isso no paciente? Já falei sobre isso. Vai, faz a filha e fala. Na hora do banho, professora. Oh, muito obrigada, Paulo. Deus tocou aí, alguém respondeu. Excelente. Na hora do banho é a hora que eu faço o quê? A inspeção desse paciente. É onde eu faço ai, gente, esqueci o nome que se fala. A massagem para poder ter uma circulação. É na hora do banho que eu consigo ver, né? Banho no leito, o paciente ele tá no leito. Então, é a hora que eu consigo estar identificando. Opa, aqui tem uma lesão por pressão estágio 1 ou categoria 1. Então, eu preciso evitar que chegue ao 2, ao 3, ao 4, porque senão eu vou ter mais trabalho. Então, eu preciso hidratar essa área, eu preciso conversar com o médico como é que está a hidratação desse paciente. É a função do técnico. Ou o técnico pode falar para o enfermeiro, ou o técnico pode conversar com o médico, eu não tenho problema nenhum, tá? Ou pode conversar sem problema nenhum com o médico, tentar resolver a vida do paciente. Mas aí vocês já sabem, tá vermelhinho, vai lá no posto de enfermagem e pega o Dersane. O médico não precisa mandar você passar Dersane, porque você sabe que precisa passar Dersane. Bom, a pele tá intacta, né? Tá bonitinha. Luva estéreo ou luva de procedimento? Luva de procedimento. Boa, luva de procedimento, né? Lembrando que a pele, ela tá o quê? Ela tá intacta, ela tá íntegra, ela não tem porta de entrada. Então, eu posso fazer com a luva de procedimento sem problema nenhum. Bom, estágio 2 ou categoria 2, né? Eu sempre vou sinalizar para vocês. Vai estar sempre acompanhada através de uma hiperemia, de uma vermelhidão, mas quando eu olho, eu vejo logo o quê? Um flictema. O que é isso? Bolhas. Flictema, tá? É relacionado ao quê? A bolhas. Opa, estágio 2 ou categoria 2. Ela sempre vai ter o quê? Esse flictema, tá? Ela vai ter essa bolha, que ela pode estar rompida ou não, mas aí você é como se fosse uma queimadura quando a bolha ela acaba se rompendo. Então aí você vai ver a epiderme, ela o quê? Ou ela vai estar cheia de líquidozinho, né? Ou ela vai estar rompida, murchinha, mas aí você de qualquer forma você sabe que ele teve o quê? Um flictema, estágio 2 ou categoria 2. Bom, vou realizar o curativo. Luva estéreo ou luva de procedimento? De procedimento. Luva estéreo. A estéreo. A estéreo, lembrando que já tem uma porta de entrada. Então, se tem porta de entrada, se eu faço com a luva de procedimento, eu vou estar levando você vai levar micro-organismos ali e vou estar contaminando mais ainda. Então, estágio 2, né? Eu tenho a epiderme já o quê? Já rompida. Então, tá pegando o quê? A epiderme. Conseguiram entender? Epiderme e derme. Foi? Bom. Estágio 3 ou categoria 3, né? Aí já é um pouquinho mais profundo. É onde acaba pegando tecido subcutâneo ou hipoderme, tá? Então, pode ter, né? Tecido necrótico ou não. Tecido necrótico é aquele tecido todo de um preto. Quando você olha para aquela lesão e você vê tudo preto. Então, vamos lá. A gente tem que tomar muito cuidado com o 3 e com o 4. Antigamente, era classificado como 3, né? Ou como 4, quando era tecido de necrose. Hoje já é diferente. 3, ele vai me apresentar tecido de necrose, que é aquela casquinha, aquela cobertura ali do tecido necrosado, preto, tá? Mas só que o que a gente não conseguia ver dentro. Então, só é classificado como 4 a partir do momento em que eu estou visualizando o quê? Proeminência óssea. Não chegou na proeminência óssea, pegou musculatura, tecido subcutâneo, já teve perda de tecido da epiderme, da derme, tecido subcutâneo mais musculatura, eu classifico como 3. Apresentou proeminência óssea, porque a óssea vai ter
perda de epiderme, derme, tecido subcutâneo, musculatura, mas o que vai me caracterizar como 4 vai ser o quê? Quando tiver o quê? Proeminência óssea. Enquanto não tem proeminência óssea, 3. Visualizei osso, proeminência óssea. O osso eu classifico como 4. Entenderam? Ó, esse é o necrótico, tá? Aqui não tem como eu dizer se é 3 ou 4. Eu só vou dizer se é 3 ou 4 a partir do momento em que eu ver o quê? Leito da lesão, tá? Ó, aonde tem a perda, é como se fosse... Vamos tirar o cheiro, tá? Estou cozinhando algo dentro de uma panela de pressão. Só que eu não consigo identificar o cheiro. Eu só vou saber se é feijão, se é mocotó, se é feijoada, a partir do... Tira o cheiro, tá? A partir do momento em que eu o quê? Eu abri a tampa. Então, ali eu vou saber o que que é. A lesão por pressão estágio 3 ou 4 é a mesma coisa. Eu só vou classificar ela como 3 ou 4 a partir do momento em que eu ver o quê? Leito da minha lesão. Tirei esse tecido de necrose, que é essa primeira imagem que eu estou passando o mouse, tá? Aí sim eu vou classificar. Bom, para eu poder ver... Professora, né? Oi? E quem vai tirar essa tampa? Vou falar agora, esse tecido de necrose. Então, vamos lá. Para eu poder, quem faz esse curativo é o enfermeiro, né? Tanto em rede privada ou rede pública, existe uma comissão de curativo, né? Que é o qual eles ficam responsáveis por poder estar realizando aqueles curativos todos os dias, né? Então, a gente consegue acompanhar perfeitamente. No Sarapuruna tem uma equipe maravilhosa, né? Que eles fazem acompanhamento. Eu já fiz estágio lá e era assim que seguia, tá? Para eu poder tirar, né, esse tecido de necrose, que é pele, né, morta, tá necrosada, o paciente ele não sente dor, ele vai sentir dor aonde? Nessas bordas aqui, ó. Tá vendo aqui vermelhinho? Aqui ele vai sentir dor. Bom, existe uma pomada, né, que ela é autolítica, ela é chamada colagenase. A colagenase, ela é autolítica. Só que ela destrói tanto as células mortas como as células vivas. Então, o que acontece? Por quê? Que dependendo da região, quando você utiliza muita colagenase, em vez de ela cicatrizar, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar o tamanho daquela lesão. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho células boas, né? De granulação. Tá vermelhinha, tá bonitinha. Se eu colocar a colagenase aqui, ela vai destruir essas células boas, né, que é a cicatrização. Aqui, onde está o tecido de necrose, a gente pega uma lâmina de bisturi ou pega aquela agulha rosa 40 por 12. A gente faz técnica de squash, né? Que isso aí a gente acaba utilizando como debridamento manual. O que é isso? É como se fosse um joguinho da velha. Então, na pontinha, sem encostar nas bordas, tá? A gente vai fazer um risquinho nela. Não pode ser muito profundo também. E a gente faz. Isso é o quê? Uma abertura para a colagenase ela destruir essas células mortas. Então, a gente vai fazendo a técnica de squash. Fiz os risquinhos, agora eu vou fazer o contrário. E a gente faz. Coloca a pomada colagenase ali. E por a gente ter feito essa abertura, porque a colagenase ela só vai fazer o efeito quando a gente tiver uma abertura. Não adianta eu colocar a cobertura aqui onde está tecido de necrose, porque não adianta, não vai ter a cobertura certa que vai surtir efeito. Para poder a cobertura ela fazer efeito, ela precisa o quê? Pelo menos de uma portinha de entrada. Fiz isso. 3, 4, 5 dias, eu tenho tecido de necrose. Esse tecido de necrose ele vai encolher. É onde eu pego na pontinha, tá? E vou fazer o debridamento o quê? Manual. Lembrando que é de forma estéril, tá? Peguei a pinça com uma tesourinha, eu vou fazer o debridamento. Vai chegar uma parte da lesão que o paciente ele pode questionar de dor. Ele questionando de dor, eu preciso o quê? Parar. Então, se eu tirei pelo menos a metade desse tecido de necrose, né, que é esse tecido morto, já vai me ajudar muito. Então, ali eu posso colocar a cobertura e ali vai começar a fazer o seu processo de cicatrização. Conseguiram entender? Sim, não, talvez?
Foi? Quando vocês pegarem no laboratório, eu explico isso mais uma vez sobre isso, tá? Então, ó, vou dar um exemplo. Aqui a gente coloca colagenase, aqui eu posso colocar um hidrogel, aqui do ladinho também eu posso colocar um hidrogel, aqui é a mesma coisa, ó, um hidrogel, aqui eu posso colocar uma colagenase porque tem tecido de necrose, que essas células, essas fibrinas aqui, elas precisam ser retiradas, então eu acabo colocando dessa forma. Então, para cada área da minha lesão, eu utilizo uma cobertura diferenciada, tá? Bom, vamos lá. Categoria 3. Tem proeminência óssea ou não? Não. Não, não. Não. Só a 4. Que momento que eu posso classificar a 3 ou a 4? Quando eu vejo... Quando... Você vê A outra. 3 é tecido, né, de necrose. Isso. E a Não. 4 é proeminência óssea. Perda Isso. de epiderme, derme e a musculatura. Tecido, isso aí, tá? Olhei, tá fechadinho, eu não classifico. Eu só classifico a partir do momento em que eu vejo o quê? O leito da minha lesão, tá ok? Ah, isso aqui é importante. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre... Ai, caramba. Agora a gente vai entender, lembra quando eu falei tecido de granulação, fibrinas? É o que está aqui, tá? Cada área, tá? Então, aqui eu coloquei explicando. Tecido necrótico, restrito, né, em uma área de isquemia, onde não tem fluxo sanguíneo nenhum, é tecido de necrose, então aquilo ali está necrosado, tá? Então, não tem circulação, o paciente ele não sente dor, tá? Ele perde realmente a sensibilidade, é onde eu posso fazer aquela técnica de squash e começa a fazer o debridamento. Lesão categoria 4, a coloração pode ser marrom ou preta e descrito com uma capa, né, de consistência dura e seca, que é o tecido necrótico, ponto na 4. O que seriam esses facelos? De cor alada e cinza, foi o que eu mostrei para vocês, aquelas fibrinazinhas ali, tá? De consistência mucótica, macia, de ser frouxo ou firme, ou sendo a lesão, né, da ferida, formando fibrinas, concentração de proteínas e fragmentos celulares. Oi. O que é isso? Acho que esse aí, eu acho que eu não coloquei na apostila não, vê só. Não tem problema, eu vou disponibilizar os dados para vocês. Professora, o que seria liquefação? Liquefação, vou falar ainda, Chuchu. Segura aí. Tá bom, obrigada. Não, né? Tá? Então, ó. Então, quando tem esfacelos, nada mais que é o quê? É aquelas fibrinas, aquelas que fica ali, estica. Então, aquilo ali pode fazer também o debridamento. Ele pode ser retirado, tá? Tecido de granulação aumenta a vascularização. É um tecido de cor avermelhado bem vivo. Ó, deixa eu só voltar. Volta, meu filho. Cadê? Aqui, ó. Tecido bem vivo, tá vendo? A terceira imagem. Aqui é um processo de cicatrização. Toda vez que eu for fazer uma limpeza nesse curativo aqui, eu tenho que tomar cuidado, né? Por quê? É igual machucado quando a gente esbarra e sangra, é a mesma coisa. Então, aqui eu sei que isso é tecido de granulação, né? Que é o processo de cicatrização. Se eu forçar muito, vai sangrar. É onde eu estou perdendo as células de cicatrização. Aí eu acabo lesionando mais ainda. É igual a gente assim, machucou, aí você esbarra, aumenta mais a ferida, você esbarra e aumenta mais a ferida. É a mesma coisa o meu tecido de granulação. Na hora de eu passar gás, eu tenho que passar com cuidado, justamente poder não tirar essas células de granulação, tá? Por isso que sangra, é normal sangrar justamente por conta disso, porque fica bem sensível, porque é uma vascularização, tá cicatrizando, tá? É um tecido de cor avermelhado vivo e recebe esse nome porque parece ser o quê? Granular, é a mesma coisa, tá? Tecido de epitelização, aí o que alguém acabou de perguntar, tá? É a redução da vascularização e o aumento de colágeno, contração da ferida e de tecido ósseo. É aquilo que você vê que tá o quê? Aquela lesão já não está mais profunda, fica só aquela camadinha o quê? Avermelhada. É quando você vê aquilo ali meio rósea, tá? Então, é o tecido de epitelização, que é a cicatrização que acaba o quê? Diminuindo o tamanho e acaba fechando essa lesão. Foi? Sim, não, talvez. Foi? Foi. Isso aí tá mais no slide, né, professora? Eu vou disponibilizar os dados para vocês, não tem problema não, tá? Tá. Bom, gente, sobre os curativos,
Eu não vou falar hoje não, porque a gente já ultrapassou o nosso tempo. Então, a gente deixa para 4 minutinhos para poder finalizar. Caraca, passa muito rápido. Deus me livre. A aula tá tão boa. Passa muito rápido. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Mesmo. Vocês não querem começar a aula semana que vem, 6h30, não? Para quem não der, não tem problema. Vai o vídeo, vai estar tudo bonitinho. Quem tiver dúvida, eu posso tirar no privado, sem problema nenhum. Mas você pode iniciar a aula 6h30? Eu acho que Por mim, sim. semana que vem... Mim também. Seria ótimo. Pode ser? Então, no dia 14... Por mim também tranquilo. Pode ser. No dia 14... Alguém vai fazer alguma coisa no feriado, dia 7? Não. Dia 7 não, mas no dia 12 eu vou, professora. Então, vocês... Hã? Eu não vou fazer Ouviu, professora? Vem cá, Ouviu, professora? Não ouvi, não. Quem falou? No dia 7, Cleide, no dia 7 eu não vou fazer nada não, mas no dia 12 eu vou. Vou beber pra caraca. Eu não faço essas coisas, não. Vamos lá. Vocês não querem ter só um adiantamentozinho da aula, não? Vocês se importam de ter aula no dia 7? Não, problema. Não. Thalita, qualquer coisa você Está em casa mesmo, professora. no privado. Oi? Tá todo Tá em mundo casa mesmo. Não pode ter aglomeração. Então, faça assim, a gente inicia a nossa aula às 7 horas, a gente não precisa ir até 9 horas, 10 horas, a gente só dá uma adiantadinha na aula, pode ser? Pode. Pode. Oi? A prova vai ser Dia 21, amor. 21. dia 21. É isso tudo, né, professora? Vai cair isso. Esse pouco que tá quente, né? Pelo amor de Deus. Por isso que eu quero dar uma adiantadinha, Isso. entendeu? Porque vai vir uma parte Como mais diz a pesadinha. Não, professora, é melhor, porque aí você vai dar com mais calma. Isso, fica mais suave. Pode ser dia 7? como diz vocês, Zélia, nada é tão ruim que não possa piorar. É isso aí. Gente, eu já suei na primeira prova, imagina nessa agora. Pode ser até uma normal. Já vai ter Suei prova. no frio. Tá, vamos lá. Meu celular vai carregar, tá? Boa noite. Boa noite, Verônica. Professora, você vai botar exercício? Vou colocar exercício. Tá, tá professora, porque ajuda bom? bastante. Tá, vou colocar. Então, ó, segunda-feira que vem, nosso encontro 7 horas, mentira, às 19 horas, tá? A gente vai até umas 21 horas, acho que dá. Tá? Só para poder dar uma adiantadinha, a gente trabalha com mais calma. Pode ser? Pode ser. Tá? Então, ó, um beijo, fiquem com Deus. Estou amando lecionar vocês, tá? Ai, nem eu queria fala, muito nem contato fala. na sala de aula. Espero que realmente vocês Professora, muito estejam obrigada. gostando, tá bom? Beijo, Show. fiquem com Deus, tá bom? Boa noite. Lavem as Bom mãos. descanso. Tchau. Até semana que vem. Tchau. Tchau.